Bom dia, crianças. Sejam bem-vindos mais um domingo em nossa escola dominical, na qual nós estamos aprendendo das histórias bíblicas e aprendendo a conhecer Deus. Lembrando que nós estamos na lição número 10, chamado Deus prepara um homem. O versículo se encontra em Filipenses 2:13, que diz: Porque Deus é o que opera em nós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. E o propósito é saber que Deus sempre é fiel, fiel à sua palavra, e isso nos leva a sentir que sempre podemos confiar em Deus e agir orando e confiando quando experiências difíceis fizerem parte da nossa vida. Na semana passada, nós começamos a estudar a vida de uma criancinha. Alguém lembra do nome dessa criança? Moisés. Muito bem. Ele nasceu num momento muito crítico que estava passando a família dele. Lembra, no Egito, o rei Faraó teve medo do povo de Israel terem crescido em número. E ele planejou fazer duas coisas: colocar capatazes sobre os israelitas, a fim de tornar o trabalho destes mais difícil. E também mandou as parteiras que ajudavam as mulheres israelitas a terem seus nenês, que matassem todos os meninos que nascessem. Só as meninas é que deveriam ficar com vida. Nesse momento crítico, Moisés, um filho de uma família da tribo de Levi, nasceu. Seus pais tentaram escondê-lo dos soldados que estavam à procura dos nenéns para matá-los. E não podendo mais escondê-lo, a mãe do Moisés, o colocou numa arca de juncos e no pôs à margem do rio. A irmã de Moisés, Miriam, estava de longe vigiando o seu irmãozinho. E aí a filha de Faraó foi para o rio e viu a pequena arca e o menino Moisés que chorava, e moveu-se de compaixão dele e resolveu adotá-lo. Também nesse momento apareceu Miriam para propor que a própria mãe crie o menininho. A filha de Faraó disse: vai. E foi assim que a própria mãe de Moisés o criou. Quando o menino Moisés era já grande, foi trazido de volta à filha de Faraó, o qual chamou o seu nome, como nós tínhamos aprendido a semana passada, Moisés. E por que Moisés? Porque das águas foi tirado. E hoje nós vamos continuar com a história desse rapaz, Moisés. Então, bora lá para a nossa lição. Então, ainda que Moisés não pudesse mais morar junto com a sua família, ele tinha sido educado no amor de Deus e querendo o bem dos israelitas. E quando ainda jovem e morando no palácio, Moisés viu, certa vez, um egípcio espancando um israelita. Olhando à volta e vendo que ninguém estava observando, matou o egípcio e o enterrou na areia. No dia seguinte, ao sair para a rua, encontrou dois israelitas discutindo entre si. Moisés tentou interromper a briga, mas um deles lhe disse zangado: quem o fez juiz sobre nós? Está pretendendo me matar, como fez com o egípcio? Moisés ficou com medo. Se o rei ouvisse contar que ele tinha assassinado um egípcio, seria condenado à morte. Faraó ficou mesmo sabendo de tudo o que Moisés fez, e Moisés deveria ser morto. Aí Moisés escapou do rei, fugiu do rei e foi para a terra de Midian.
Enquanto se encontrava em Midian, trabalhou como pastor de ovelhas. Ali ficou conhecendo as filhas de Jetro e casou-se com uma delas. Nasceu-lhe um filho e ele o chamou de Gerson. Este nome significa eu sou um exiliado em terra estranha. Se isso fosse tudo quanto soubéssemos a respeito de Moisés, diríamos que a educação que sua mãe lhe deu não foi de proveito algum. Parece que ele não tinha boas relações com o Senhor. Por causa do seu pecado de assassinato, ele não pode permanecer ao lado do seu povo quando este estava sendo tratado com tanta crueldade. Não podia voltar ao Egito, pois teria sido morto no momento em que entrasse na terra. Talvez Moisés passasse muitas horas desejando não ter matado o egípcio. Ou talvez ele pensasse, se ao menos eu não tivesse feito essa coisa tão horrível, um dia seria o rei do Egito, e então eu realmente poderia ter ajudado o meu povo. Moisés deve ter pensado muito em seus pais, em Miriam e Arão, os seus irmãozinhos, e nas coisas que tinham feito juntos. Sem dúvida, se lembrava de como a família adorava a Deus e confiava no Senhor. Durante esse tempo, Moisés aprendeu a conhecer e amar ao Senhor muito mais. Deus prometeu fazer dos israelitas uma grande nação, mas como uma nação de escravos poderia se tornar grande? Deus tinha um plano para Israel. Ele sabia exatamente como deveria fazer para transformá-los em uma grande nação e o momento exato quando cada coisa deveria acontecer para a execução do seu plano. Deus usa pessoas para a execução dos seus planos, mas essas pessoas precisam ser preparadas. Às vezes, o Senhor permite que duras coisas aconteçam ao seu povo para lhe ensinar a confiar nele de maneira mais completa. Desde que a história da humanidade começou, em todas as épocas, Deus teve pessoas que estiveram mais interessadas em obedecê-lo do que em qualquer outra coisa. Alguns sabiam que a obediência ao Senhor implicaria sofrimentos e morte. Outros foram ridicularizados e ouviram comentários maldosos de gente incrédula, mas o desejo de agradar a Deus era tão grande que eles não descansaram até realizá-lo. No Novo Testamento, Deus ordenou que a sua palavra fosse pregada em todo o mundo. Os discípulos obedeceram este mandamento, mas um dia os homens encarregados do cumprimento da lei judaica determinaram severamente que não falassem mais no nome de Jesus. Os cristãos explicaram que tinham de obedecer a Deus, não importa o que lhes pudesse acontecer. Imaginem se algum dia um grupo de homens do governo venha a mandar que vocês escolham entre obedecer a Deus para viver ou obedecer a Deus e serem mortos. O que vocês escolheriam? Deus recompensou as parteiras pela sua obediência e lhes deu famílias e prosperidade. Se nós tivéssemos de fazer uma escolha dessas, Deus nos aconselha em Samuel: porque aos que me honram, honrarei, porém, os que me desprezam serão desmerecidos. 1 de Samuel 2:30. Não foi difícil para Jocabede e Anrão colocarem o cestinho com o seu filho no rio? É claro que foi, mas esse foi o modo pelo qual Deus podia salvar a vida dele.
Não foi uma coisa difícil para Joquebede levar Moisés ao palácio e deixá-lo lá para que fosse educado como um príncipe do Egito? Sim, foi. Mas Joquebede teve o cuidado de ensinar a seu filho aquilo que ele devia saber. E talvez ele sentisse que esse foi o meio pelo qual Deus pretendia ajudar os israelitas. Não foi difícil para Moisés abandonar o palácio do rei, as belas roupas e a possibilidade de um dia se tornar um rei do Egito para fugir para o deserto? E claro que foi. Ele não sabia como cuidar de ovelhas. Um príncipe não faz tal tipo de serviço. Ele estava acostumado a ser servido por criados, mas em cada coisa difícil que Deus consente que aconteça aos seus filhos, há uma bênção. Nem sempre a vemos. Às vezes, passam-se dias, meses, anos e não conseguimos entender por que Deus permitiu que acontecesse aquela coisa em particular, mas então, um dia entendemos e agradecemos ao Senhor. É possível que nesta vida nos aconteçam coisas para as quais nunca encontremos explicações, mas quando nos encontramos com o Senhor, Ele vai nos explicar por que das coisas. A nossa parte consiste em confiarmos nele e em obedecermos a sua palavra. Lembra o versículo, porque Deus é o que opera em nós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então é isso aí, crianças. Deus abençoe. Um abraço a todos.